A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Olá, meus queridos e amados irmãos ouvintes da Rádio Clube FM e também do programa O Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Este é um programa que anuncia, esclarece e consola. A Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar também pelo YouTube, o canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião sempre importante para nós. Podem também acessar o YouTube, digitar O Espiritismo está no ar. Vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Sejam todos bem-vindos a mais um programa. O Espiritismo está no ar. Vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Meus queridos, vamos estudar sobre a angústia da perfeição. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675. Temos também o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o Espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. A paixão, que muitos chamam de amor, raramente atravessa seu estágio embrionário. Aos poucos, perde a força motivadora por não possuir raízes profundas nos verdadeiros sentimentos da alma. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando angústia da perfeição. O Livro dos Espíritos, na questão 192, diz assim: pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermediários? E a resposta não, pois o que o homem julga perfeito longe está da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. E a perfeição absoluta nós sabemos que é somente Deus, né? Nós somos perfectíveis, teremos uma perfeição relativa. Alma querida nos ideais renovadores, é natural que sofras inquietação por nutrir objetivos transformadores. Às vezes nós ficamos um tanto inquietos, né? Queremos respostas imediatas e as coisas não acontecem, às vezes, como nós imaginamos. A arte, ante a penúria de teus valores, declara-te sem mérito para receber a ajuda divina. Perante a extensão de tuas falhas, açoitas a consciência com um lancinante sentimento de hipocrisia, ao repetires os mesmos desvios os quais já gostaria de não se permitir. Essa é a estrada da perfeição. Não te martirizes, sabendo que a dor é a maior alavanca para o crescimento espiritual, e é exatamente nos conflitos, muitas vezes, que nós aprendemos. Tudo isso é compreensível perante integrante dos quadros que se candidatam ao serviço reeducativo de si próprios. Portanto, não sejas demasiadamente severo contigo. Não se julgue constantemente. Eu sempre gosto de dizer que as pessoas aprendem a perdoar, mas não têm aquela capacidade de se perdoarem.
Nós temos que desenvolver também o auto-perdão, sabendo que o que você fez no passado eu não faria hoje, porque já adquiriu experiências. Então não se cobre pela sua imaturidade lá de trás. Siga em frente. Sem lástimas e censura, perdoa-te e prossegue sempre. Confia e trabalha cada vez mais. Né? O trabalho é edificante. Por mais causticante as reações íntimas nos refúgios conscienciais, guarda-te na oração e na confiança e enriquece tua fé nas pequenas vitórias. Então, devemos cultivar a nossa fé, uma fé sólida, buscar no Evangelho de Jesus o bálsamo para as nossas almas ainda enfermas. A angústia da melhora é impulso para a promoção. O remédio salutar para amenizá-la é a aceitação incondicional de ti mesmo. Aceite com seus valores, com seus defeitos, aceitando-te humildemente como és e fazendo o melhor que possas, vitalizar-te-ás com mais fortes apelos interiores para a continuidade do projeto de melhoria e de corrigenda. Por outro lado, se te pures, estarão assinando um decreto de desamor contra ti. Olha só, né? Pensemos bastante. Portanto, afeiçoa-te com o devotamento, a sensatez, aos exercícios que te são delegados pelas tarefas renovadoras do bem, aprimorando-te em regime de vigilância e paciência. Sem alimentar fantasias e saltos evolutivos, dá um passo atrás do outro. Seguimos, ainda que lentamente, sem ficar preso às fantasias, né, ilusórias do mundo. Sem ensinar pela grandeza das estrelas, ama-te na condição de singelo pirilampo, que esforça por fazer luz na noite escura. Faça as pazes com as tuas imperfeições. Descubra as tuas qualidades, acredite nelas e coloca-as a serviço de suas metas de crescimento. Essa é uma fórmula da verdadeira transformação. Eu tive um amigo que sempre dizia assim: ninguém é ruim como um todo, sempre alguém tem qualidades. E nós, sabendo disso, vamos pegar então nas nossas qualidades, naquilo que nós já desenvolvemos bem e praticar cada vez mais. Ao tempo considerar valor e experiência aos teus esforços, ajustando teus propósitos aos limites das tuas possibilidades, libertando-te da angústia que provém dos excessos. Caminha um dia após o outro, na certeza de que Deus te espera sempre com irrestrito respeito pelas tuas mazelas, guardando o único direito de um Pai zeloso e bom, que é a esperança de que o amanhã sejas melhor que hoje para a tua própria felicidade. Deus não tem necessidade de punir, nem sequer de perdoar, porque nos vê ainda como seres imperfeitos, crianças, infantis, mas está sempre disposto a nos auxiliar. Basta que nós desejamos com veemência, com vontade firme, com fé sólida, que as coisas acontecem, né? Nosso querido Paulo de Tarso, em Romanos, no capítulo 7, versículo 19, diz assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Isso acontece com todos nós, né? Porque eu não, às vezes deixo de fazer aquele bem que eu quero e acabo fazendo um mal que eu não quero, exatamente porque não tenho um controle emocional e não sei ainda administrar as minhas virtudes. Uma pergunta jamais deverá deixar de ser o centro de nossas cogitações nas vivências espíritas. Em que eu estou melhorando? O que faço na doutrina espírita? Serviu-me de reforma íntima? Mudei as minhas condutas? Ou continuo o mesmo? Se continuar o mesmo, o Espiritismo não fez nenhum bem a ti. Ter noções claras sobre as conquistas interiores, mesmo que poucas expressivas, é valoroso núcleo mental de motivação para a continuidade da empreitada da renovação. Por sua vez, não dar valor aos passos amealhados é permitir a expansão do sentimento de impotência e menosprezo aos esforços que já temos encetado. Como adquirir, então, essa noção clara sobre a posição espiritual de cada um, considerando um tamponamento do cérebro físico? Não dá para a gente aqui definir valores, conceitos,
de cada ser. A única postura que nos assegurará a mínima certeza de que algo estamos realizando em favor de nossa ascensão espiritual na carne ou fora dela é a continuidade que damos aos projetos de renovação que idealizamos. Dar continuidade àquilo que você predispôs a se transformar. Os obstáculos serão incessantes até o fim da existência, não nos competindo nutrir expectativas com facilidade, mas sim coragem e otimismo indispensáveis para vencer um desafio após o outro. Não pense que a vida será tão fácil como as pessoas imaginam. Não, a vida é feita de dificuldades realmente, mas também de aprendizado. E essas experiências adquiridas não só servirão para si, como para os demais, os amigos, os membros familiares. É muito bom ter uma pessoa experiente que no momento de desequilíbrio da família, de qualquer um, ele tem uma palavra certa no momento exato. Que a esperança não desfaleça diante desse prognóstico. Nossas conquistas não podem ser edificadas na calmaria. Nossas virtudes não florescerão sem os golpes da dor que dilacera a aresta e poda os espinhos da imperfeição. Nossa palavra de ordem é recomeçar, uma palavra inspiradora. Quantas vezes se fizerem necessárias, a nossa grande e única virtude nos áridos campos do aprimoramento íntimo é a capacidade de resistir aos apelos para a queda, jamais desistindo do ideal de libertação que acalentamos, trabalhando mesmo que cansados, servindo mesmo que carentes, estudando mesmo que desmotivados, aprendendo mesmo que sem objetivos definidos. A própria reencarnação é o mecanismo divino do recomeço, da retomada, justo, portanto, que abracemos amorosamente os compromissos abandonados de outros tempos e aplanemos nossos caminhos tortuosos. Temos o que merecemos e somos aquilo que plasmamos. Em meio ao lodaçal do desânimo, nasce o lírio da personalidade tenra que estamos paulatinamente cultivando. Sob o peso cruel da angústia, estamos construindo a condição imunizadora do poder mental. Desde que não desistamos, sempre haverá uma chance para a vitória. Prossigamos sem expectativas de angelitude que não temos como alcançar por agora. Não ser o que gostaríamos é o mais alto preço tributado àquele que optou pelos descaminhos do egoísmo. E essa também é a maior tormenta para todos os que almejam a melhoria de si próprios. Nisso reside o drama interior, narrado por Paulo de Tarso, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Não queremos ser mais quem fomos, mas ainda não somos quem queremos ser. Então, quem somos? Isso gera uma etapa definida por profunda inaceitação com tudo na vida. Corpo, profissão, relações, afetos e mesmo os sucessos do caminho são dramaticamente abalados pela diminuição da alegria e do encanto face a essas provas de ajustamento. Todavia, a lei estabelece a morte do pecado e não do pecador. Para todos é abundante a misericórdia, lei universal da piedade paternal, que assegura-nos o amor cobre a multidão de pecados. Apesar desse ditame celeste, a dor-evolução não tem sido suportada por muitos e agravada por outros, levando a quadros de graves enfermidades morais e desamor a si mesmo. Até mesmo a reforma íntima, em muitos casos, devido às más interpretações costumeiras, tem sido um bordão de autopunição e martírio penitencial. Nesse torvelinho de conceitos e dramas psicológicos, Emance do Fox surge como uma palavra de conforto e discernimento aos nossos corações. Sua iniciativa nessa obra reveste de valorosa inspiração, que trará estímulo, pacificação e luz, muitos corações encarcerados nas árduas provas do crescimento íntimo. Analisando seus textos objetivos e lúcidos, podemos antever a utilidade da iniciativa de enviá-los à Terra. Entretanto, a despeito de sua oferenda, ela própria é a primeira a declinar de seus méritos, solicitando-nos destacar que essas páginas, que esses estudos
estudos são frutos de um conjunto de esforços de almas que laboram pela implantação do programa de valores humanos para as sociedades espíritas, cujo responsável é o nosso benfeitor Bezerra de Menezes, que cumpre diretrizes superiores do Espírito de Verdade. Ressalta-se que os casos aqui narrados, vividos no Hospital Esperança, onde morejamos juntos no serviço do bem, são iniciativas preciosas, colhidas diretamente de almas que viveram os dramas descritos. Assim expressamos em respeito a todos eles que permitiram de bom grado a narrativa de suas quedas ou experiências em favor do bem alheio. Que a mensagem aqui contida seja uma palavra de recomeço e uma inspiração para a continuidade da luta íntima pela vitória do homem renovado no Cristo de Deus. E lembrando mais uma vez o baluarte da mensagem cristã livre, destacamos que os percalços não cerceiam em direção aos cimos. Apesar de seus conflitos, ele imbativelmente declarou: tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazeis veredas direitas para vossos pés. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Sejamos fiéis e confiantes nos pequenos esforços de ascensão que temos conseguido realizar. Abandonemos a aflição e a ansiedade relativamente ao que gostaríamos de ser, porque somente amando o que somos encontraremos forças para conseguir. O mesmo Paulo de Tarso, que declarou na angústia de suas lutas: o mal que não quero, esse faço, mais adiante, calejado pelas refregas educativas, compreendeu a importância que tinha para os ofícios do bem, ao afirmar: não sou digno de ser chamado apóstolo, mas pela graça de Deus sou o que sou. Por nossa vez, estejamos convictos de que não somos eleitos especiais para a obra a que nos entregamos. Contudo, já nos encontramos dispostos a esquecer o mal e a construir o bem que pudermos. Existe um melhor recomeço como esse? Em princípio, o homem que se exalça, que ergue uma estátua à sua própria virtude, anula, por esse simples fato, todo o mérito real que possa ter. Entretanto, que direi daquele cujo único valor consiste em parecer o que não é? Admito de boa mente que o homem que pratica o bem experimenta uma satisfação íntima em seu coração, mas desde que tal satisfação se exterioriza para colher elogios, degenera em amor próprio. François Nicolas Madeleine, Paris, 1863. Está escrito em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 8. Estudioso discípulo do Espiritismo propôs-nos a seguinte indagação: que revelações novas teriam os amigos espirituais em favor do aperfeiçoamento interior nessa hora de tantas lutas da humanidade? Em resposta a seu pedido sincero de aprender, exaramos os textos aqui descorridos. Não constituem novidades, e sim um enfoque prático para velhas questões morais que absorvem quantos anseiam pela melhoria de si mesmos. Nossa proposta é apresentar algumas ideias-chave com fins de meditação e autoaferição, ou ainda para estudos em grupos que anseiam por buscar respostas sobre as intrigantes questões da vida interior. Se não entendemos realmente a razão de nossas atitudes, não reuniremos condições indispensáveis para o serviço renovador de nós próprios. A capacidade de administrar o mundo objetivo torna-se cada vez mais precisa e rica de tecnologia para melhor eficácia nos resultados. Todavia, a inabilidade na gerência do mundo íntimo é comprovada a todo instante pelos atestados de descontrole e insatisfação que o homem tem demonstrado em sua vida pessoal.
Homens vencedores edificam pontes maravilhosas que se tornam cartões postais no mundo inteiro, porém, nem sempre dominam a arte de construir um singelo fio de atenção que possa estabelecer uma ponte entre ele e seu próximo, diminuindo a distância que os separa. Cirurgiões habilidosos transplantam órgãos sensíveis com precisão e controle nos dedos. No entanto, constantemente desequilibram-se quando o pequeno talher escapa das singelas mãos de seu rebento, gerando perturbação e mal-estar na prole. Se o cerne da proposta educativa do Espiritismo é a melhoria espiritual pela reforma íntima, essa, por sua vez, por objetivo elementar, liberta a consciência dos grilhões do ego para que possa brilhar com exuberância, sem as sombras que teimam em ofuscar-lhe. Travamos, ao iniciar a renovação de nós mesmos, uma batalha entre ego e consciência nos rumos da conquista do self definitivo e glorioso. O entendimento sob a ótica do espírito imortal. Apesar de sua predileção, constata-se que a assiduidade com a qual é tratada não lhe tem garantido noções mais dilatadas que permitam o esforço consciente na transformação da personalidade humana. Nessa ótica, exaramos alguns conceitos que merecem ser resgatados no seu melhor entendimento. Uma construção gradativa de valores, a solidificação de qualidades eternas, uma proposta de plenitude e não de derrotismo, é fazer mais luz para varrer as sombras. Muitos, porém, acreditam que a luz não se faz extinguindo as trevas. É a forma do homem de bem. Não se trata de deslocar vícios e colocar virtudes. É dada muita importância às imperfeições nos ambientes da doutrina, quando deveríamos falar mais das virtudes do homem de bem. Processo libertador da consciência. Não se trata de vencer o ego, mas conquistá-lo através do domínio natural da sua voz divina, que ecoa em sua intimidade. Reforma íntima não deve ser entendida apenas como contenção de impulsos inferiores. Muito além disso, torna-se urgente analisá-la como compromisso de trabalhar pelo desenvolvimento dos lídimos valores humanos na intimidade. Circunscrevê-la em regime de disciplina, pela vigilância e vontade, poderá instituir a cultura do martírio e da tormenta, com quesitos indispensáveis ao seu dinamismo. Contenção é a aglutinação de forças de defesa contra a rotina mental dos reflexos do mal em nós. Todavia, somente a edificação da personalidade cristã, pródiga de qualidades morais nobres, permitirá a paz interior e o serviço de libertação definitiva para além muros da morte corporal. Por essa razão, entre os seguidores da mensagem espírita, urge difundir noções mais lúcidas sobre o nível de comprometimento a que devem se afeiçoar todos os seus aprendizes. Apenas evitar o mal não basta. Imperioso fazer todo o bem ao nosso alcance. A reforma de profundidade exige devoção integral aos deveres da espiritualização, onde quer que estejamos, criando condições para vivências íntimas que assegurem comoções afetivas revitalizadoras e motivadoras a rumos mais vastos na ação e na reação. É a criação de condicionamento novos e elevados. Assim como o corpo não extirpa partes adoecidas, mas procura harmonizá-las ao todo, a alma procede seu crescimento dentro do princípio de reaproveitamento de todas as experiências infelizes. Quem busca o aprimoramento para si mesmo tem como primeiro desafio o encontro consigo. A ausência de ideias claras sobre nós próprios constitui pesado ônus a ser superado, o qual tem levado corações sinceros e bem intencionados a dolorosos conflitos mentais com a melhora individual, instaurando um doloroso processo de martírio a si mesmo. Não existe reforma íntima sem dores, razão pela qual será oportuno discernir quais são as dores do crescimento e quais são as dores que decorrem da nossa incapacidade em lidar com as forças ignoradas da vida subjetiva em nós mesmos. A distinção entre ambas
tornará nosso programa de melhoria pessoal um tanto mais eficaz e menos doloroso. Fala-se muito do homem velho e quase nada sobre como consolidar o homem novo. Dominados pelo mau hábito de destacar suas doenças espirituais, criou-se um sistema neurótico de supervalorização das imperfeições morais, que tem conduzido muitos espiritistas à condição de autênticos hipocondríacos da alma. Conter o mal é parte do processo transformador. Construir o bem é a etapa nova que nos aguarda, bem além de controle, educação, acima de disciplina, com inclinações, desenvolvimento de qualidades inatas. Maturidade pode ser definida pela capacidade individual de ouvir a consciência, em detrimento dos apelos do ego. Quanto mais fizermos isso, mais seremos maduros e libertos. A saúde é estar em contato pleno com a consciência, e a doença é a escravidão do ego. Reformar-se é tomar consciência do si mesmo e da perfeição latente, à qual nos destinamos. Em outras palavras, estamos enaltecendo o ato da autoeducação. Foi o notável Jung quem afirmou: até onde podemos discernir, o único propósito da existência humana é acender uma luz na escuridão do mero ser. Imperioso que acendemos essa luz, a luz que promana da autocrítica, sem a qual não nos educaremos. E como exercer um juízo crítico honesto, sem reconhecimento das artimanhas, das velhas personalidades que geramos? Senso crítico é, portanto, um dos pilares essenciais para a formação da autoconsciência, o qual nos permitirá desvendar as trilhas em direção aos tesouros divinos incrustados em pleno coração dessa selva de imperfeições que trazemos dos Evos. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Astronautas. Em abril de 2026, a missão Artemis II da NASA levou o ser humano mais longe do que ele jamais fora anteriormente. Essa viagem espacial quebrou o recorde anterior, que pertencia a Apollo 13 em 1970, e conduziu 4 astronautas a mais de 400 mil quilômetros de distância da superfície do planeta. E lá fomos nós, uma vez mais, explorar a Lua, romper limites. E lá fomos nós, uma vez mais, para fora. As constatações dos astronautas, quando veem a imagem do planeta lá de fora, continuam a encantar. Não conseguem expressar em palavras a beleza, têm dificuldade para expressar a emoção. Percebem claramente como estamos todos juntos numa mesma nave espacial, flutuando no espaço. Um deles utilizou estas palavras: vocês nos enxergam aqui numa nave espacial flutuando no espaço. Mas, curiosamente, estamos enxergando vocês da mesma forma. O planeta Terra é uma grande nave viajando, veloz pelo espaço infinito. Uma estação de tratamento, uma escola, um hospital. E todos que aqui estão foram convidados a fazer uma grande jornada para dentro de si mesmos. Não há como evitar o caminho do autoencontro, do autoconhecimento. Não falamos deste autoconhecimento raso que tem feito as pessoas falarem apenas de si, tornarem-se cada vez mais individualistas e se conformarem com seus vícios morais. Não falamos da busca do si egoísta, vaidoso, que tem se chafurdado nos cosméticos, medicamentos que prometem consertar excessos que nós mesmos cometemos. Ou ainda, no si do reflexo no espelho, que vê o corpo bem delineado e compensa a alma triste. Autoconhecimento é uma busca pela essência espiritual de si mesmo. E uma vez que nos descobrimos espíritos, tudo muda. Espírito não é corpo. Espírito veste um corpo temporariamente com determinado objetivo. Espírito não morre, continua. Espírito já aprendeu antes
e não para de aprender. São muitas as consequências de se ver como um ser espiritual numa jornada terrena. Mudam as relações com as coisas do mundo. Mudam as relações com as pessoas. Mudam os valores. O que colocar em primeiro lugar na vida? Quais as nossas prioridades? Como usar nosso tempo? O que pode ou não tirar nosso sono? O que deve ou não nos preocupar? Somos astronautas em uma missão na nave Planeta Terra. Corpo, alimentação, moradia, bens materiais são instrumentos. O mais importante está além disso. Qual a sua missão, astronauta? Você já parou para pensar? Ou ainda, quais as suas missões? Cada fase da vida nos reserva tarefas, incumbências diversas em múltiplas áreas. Um astronauta que pode permanecer nesta nave por 100, 110 anos, deve ter muito a fazer e pode usar muito bem esse tempo em cada fase da vida, não havendo nenhuma dela menos importante que a outra. Que possamos, depois de nosso tempo aqui, retornar à base maior, ou ainda, pousar em paz sobre algum oceano do plano espiritual, com um sorriso nos olhos a dizer: deu tudo certo. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, a lei divina não nos pede sofrimento para que cresçamos e evoluamos. Pede-nos somente que amemos cada vez mais. Não são dores e sofrimentos somente que o homem vem passar a terra para aperfeiçoamento. Nós estamos aqui para aprendermos a amar cada vez mais. Amemos uns aos outros como eu vos ensinei. Assim falou Jesus. Devemos trilhar os passos do Mestre Galileu. E que Ele nos abençoe hoje e sempre. Querido irmão Adilson, suas despedidas? Mais uma vez, Pedrosa, muito grato pela participação no programa de hoje. Estaremos dispostos a outras oportunidades com as bênçãos de Jesus. Obrigado a todos pela companhia. Tenham todos uma boa noite, muita paz. Que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos.